Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. No Evangelho de hoje, Jesus cura um cego. O cego, literal, não enxergava. Jesus, primeiro, tira ele do meio das pessoas. Aqui um ensinamento muito bonito para nós, que quando a gente tem que resolver alguma coisa, que a gente resolva separadamente. Jesus, ele tem cuidado, ele tem esmero com a dor, com a cegueira, com a deficiência de cada um de nós. Jesus é discreto, Jesus é singelo, Jesus é delicado, mas ao mesmo tempo é sábio, é forte, é perfeito. Jesus é Deus. Outro ponto bonito é que esse cego foi levado até Jesus por outras pessoas. Como é bom ter pessoas que nos levam até Jesus, para que nosso Senhor cure a nossa cegueira. Como é bom se a gente tem bons educadores, né? Bons pais, boas mães, bons irmãos, bons amigos, amigas, que sabe que somos limitados, sabe que somos cegos em tantas coisas e nos levam até Jesus, porque sabe também que nós somos incapazes de resolver o problema das pessoas em geral. Santo Tomás de Aquino dizia assim: nunca toques numa ferida que não possas curá-la. Um pai tem que saber o seu limite. A mãe tem que saber o seu limite. Nós, filhos, os filhos, também têm que saber o seu limite em relação aos pais. E assim por diante. Como seria diferente se reconhecêssemos que não somos deuses, não somos conhecedores do bem e do mal, não somos capazes de resolver tudo, e o que a gente não consegue, e não consegue mesmo, humildemente e confiantemente a gente leva até Jesus. Então, esse foi o primeiro passo do milagre. O segundo passo é que Jesus não é um milagreiro, Jesus não é um guru, Jesus não é um pajé, não. Ele pega o rapaz, o cego, pela mão, leva até lá fora e ele vai fazer algo assim que parece inusitado para nós. Ele vai cuspir, fazer uma lama e passar nos olhos do cego. Aqui lembra para nós o livro do Gênesis, que quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra, do barro. O que é barro? Argila e água. A saliva de Jesus com a terra, ali também é símbolo da recriação do ser humano pelo mistério do batismo. A saliva de Jesus é a água viva do Espírito Santo. O Espírito que pairava sobre as águas. E aquela água que é unida à argila, ao barro, que forma o ser humano. Jesus é aquele que vem ao mundo e ilumina todo homem, que salva todo homem, que recria a gente na graça de Deus. E ele começou a enxergar. E quando ele começou a enxergar, ele disse que os homens eram como árvores que andam. Árvores que andam? Será que esse homem tinha visto uma árvore e nunca tinha visto homens? Porque para ele ter a referência da árvore, né? A não ser que explicaram para ele, olha, isso aqui é a árvore e esse aqui são os homens. Olha, os homens são como árvores que andam. Porque o ser humano também tem uma constituição biológica, mas ele é animado. Ele tem a parte também animal,
A árvore só tem a parte vegetal. O ser humano tem a vida do vegetal, ele tem os sentidos do animal, ele tem a existência do mineral, mas ele é como a árvore que anda, ou seja, o ser humano tem o sobrenatural, nós temos alma. Jesus veio para curar todo o nosso ser, corpo, mente e espírito. Vamos abrir a nossa vida a esta ação transformadora do Senhor. Só Ele pode curar a nossa cegueira. Padre, mas eu não sou cego dos olhos, não. Olha, meu filho, talvez a cegueira dos olhos, de repente, se torne um presente para nós, né? Porque se o teu olho te leva ao pecado, Mateus 5,29, arranca-o. Se a tua mão te leva ao pecado, corte-a. Se o teu pé te leva ao pecado, corte. É melhor entrar sem o olho, sem a mão e sem o pé no céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. O que significa arrancar os olhos, cortar as mãos, cortar os pés? É literal, um sentido literal? Não, não. É preferível a gente fechar os olhos do que usar os olhos para o pecado. É preferível a gente não pôr a mão em nada que é pecaminoso e não usar os nossos pés para nos conduzir numa ocasião de pecado. São Bernardino de Sena diz que, comentando esse trecho do Evangelho, do arrancar os olhos, cortar as mãos, cortar os pés, que Jesus não estava falando para a gente fazer isso literalmente, isso seria um pecado gravíssimo contra o 5º mandamento, não matarás. Mas Jesus está dizendo para nós cortar radicalmente a ocasião que nos leva ao pecado. Isso que significa arranca o olho, corte a mão e corte o pé. É cortar radicalmente a ocasião que te leva ao pecado. É o notebook que te leva ao pecado? Distancie um pouco. É o celular que está te levando ao pecado? Então, aprenda a usar. É a internet que está te viciando? Está te tornando um adicto, né? Uma pessoa problemática, ansiosa, depressiva? É preciso também ter a coragem de cortar o mal pela raiz. Se é um relacionamento que você sabe que é errado e que está te conduzindo para a perdição, é preciso deletar esse número. É preciso deixar de conversar com essa pessoa porque ela é ocasião na tua vida de adultério, de fornicação. Corte. Se os teus pés estão te conduzindo ao bar, ao prostíbulo, se os teus pés estão te conduzindo para o roubo, para a fraude, para a corrupção, não vá nesse lugar, não use os teus membros para o pecado. Porque os homens são como árvores que andam, ou seja, a árvore não tem liberdade, nós temos. E Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está escrito: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos prendais novamente no jugo da escravidão. Deus não quer escravos, Deus quer filhos livres e filhos que vão crescendo no amor, não é? São Basílio Magno fala de 3 amores: o amor do escravo, o amor do mercenário e o amor do filho. O amor do escravo ele ama porque ele tem medo da chibata, tem medo da correção, do açoite. Ama por medo. O amor do mercenário ele faz tudo por interesse, até por bons interesses. Interesses lícitos e sadios, mas sempre faz por interesse. E o filho, o amor filial, o amor também esponsal, ama porque Deus merece ser amado. Todos os santos amavam com amor filial, esponsal, né? Jesus ama o Pai com um amor filial. Jesus ama a igreja com amor esponsal. Isso é santidade. Que o Senhor, graças a Deus, nesta preparação para a consagração a São José, muitas pessoas estão perguntando: Padre, qual que é o nome do livro? O livro é Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, né? Esse é o livro. Vou repetir:
o título do livro. O livro foi escrito pelo padre Donald Calloway, né? É um padre americano, um padre diocesano, um padre muito estudioso, piedoso, que escreveu esse livro sobre a consagração a São José. Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Esse é o título do livro. Padre Donald Calloway. Podemos adquirir o livro e nos preparar. Hoje é o primeiro dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Hoje é um dia também votivo a São José. São José, um grande homem, trabalhador, operário, que sabe ser filho e sabe ser esposo. Sabe ser pai, sabe ser filho e sabe ser esposo. Pai nutrício de Jesus. Filho bem amado do Pai eterno. Servo, operário, trabalhador e esposo castíssimo da Santíssima Virgem. Que o Senhor venha neste dia curando a nossa cegueira, tirando do nosso coração a angústia, o medo. Padre, nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, só se fala de conflitos, de batalhas, só se fala de artefatos químicos, se fala de uma terceira guerra mundial. Que isso? Onde nós vamos parar? A pequena Jacinta de Fátima, Santa Jacinta, numa entrevista da Madre Godinho, né? Cuidava dela quando ela ficou doente em Lisboa. Madre Godinho colheu preciosos ensinamentos de Santa Jacinta Marto. E ela diz assim, em relação às guerras, em relação daquilo que estamos vivendo nesses tempos. Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e discórdias. As guerras não são senão castigo pelos pecados do mundo. Nossa Senhora já não pode suster o braço de seu amado Filho sobre este mundo. E aí diz a pequena florzinha da Virgem Maria em Fátima, coitadinha de Nossa Senhora. Ai, eu tenho tanta pena de Nossa Senhora, tenho muita pena. É preciso fazer penitência. Se a gente não se emendar, ainda nosso Senhor valerá o mundo. Mas se não se emendar, virá um castigo. E esse castigo será terrível. Uma menina, Santa Pastorinha de Fátima, Jacinta, santa, dizendo que as guerras não são senão castigos por conta dos pecados. Aquilo que o homem planta, ele mesmo colherá. Gálatas 6:7. Quem planta vento, colherá tempestade. Oséias capítulo 8, versículo 9. Esses males e catástrofes que acontecem na humanidade, isso vem da impiedade. Gente, nós temos um tempo curto aqui nessa terra que é para emendar-se, resolver, colocar nossa vida em dia, nos organizar. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Qual que é a obra do Senhor? É a salvação da tua alma, meu filho. É a salvação da tua alma, minha filha. Faça isso com esmero, faça com zelo, porque o zelo pela tua casa me consome. Qual que é a casa? Qual que é a casa de Deus? É o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ou ignorais que vós sois o templo de Deus e Deus habita em vós. Cuidemos deste templo com amor, com dedicação, com zelo, com humildade, com piedade. Cuidemos de nós mesmos. Deixemos Jesus tirar essa cegueira, recriar-nos, fazer de nós homens e mulheres livres, para a gente enxergar a realidade. O Evangelho está dizendo, e o cego curado voltou para casa e enxergava todas as coisas com nitidez.
O santo enxerga as coisas com nitidez. O humilde enxerga as coisas com nitidez. Aquele que foi agraciado e curado por Jesus começa a enxergar as coisas com nitidez, com clareza. Primeiro a si mesmo, depois o ambiente ao redor, a igreja, os mistérios e também as situações do mundo. Nos preparemos com uma vida penitente. Penitência significa isso, reformar a própria vida. Começar é como se tivesse você entrado numa casa que tivesse tudo sujo, tudo espalhado, tudo errado, e você começa a fazer aquele trabalho de restauração. Santo Agostinho diz assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós temos, graças a Deus, pessoas que nos ajudam nessa restauração, nessa salvação. São os bons amigos, a boa educação, a família, bons sacerdotes, bons pastores que cuidam das ovelhas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque os conflitos e as dificuldades que estão já em 2023 vão se alargar em 2024 e 2025. Precisamos estar com a vida em dia, porque você não vai conseguir, nós não vamos conseguir resolver o problema dos continentes, das nações, a geopolítica, a situação calamitosa que o mundo e a sociedade mergulhou por estar afastado de Deus e viver numa cegueira, no pecado, numa cegueira obstinada pelo ódio. Nós não vamos conseguir resolver esse problema, não. Por isso, emende a sua vida. Peça para que Jesus te cure, para que você veja as coisas com clareza e nitidez, veja o mundo através dos olhos de Jesus e faça a sua parte como Santa Jacinta Marto, nesses preciosos ensinamentos dessa pastorzinha de Fátima. E ela continua assim e termina. Diz assim, a pequena Jacinta: os pecados que levam mais as almas para o inferno são os pecados da carne. A principal razão para evitar é a humildade, a obediência aos mandamentos de Deus. E ela continua: as pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Minha madrinha, não ande no meio do luxo. Fuja das riquezas. Seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de nosso Senhor e não fazem penitência. Aí a madrinha pergunta se ela queria ainda ficar nesta terra, e ela diz assim, doentinha que já estava: gostaria de ficar aqui nesta terra, iria com muito gosto para o convento, mas gosto mais ainda de ir para o céu. Para ser religiosa, é preciso ser muito pura na alma e no corpo. E tu sabes o que é ser pura, Jacinta? Sei. Ser pura no corpo é guardar a castidade, e ser pura na alma é não fazer pecados, não olhar para o que não se deve ver, não roubar, não mentir nunca, dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. A Mãe de Deus quer mais almas virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.